Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal da PMP. Hoje o nosso convidado é o Dr. Vidal Serrano Nunes Júnior, ele que é procurador de justiça aqui do Ministério Público e acaba de escrever um livro juntamente com a sua irmã Yolanda Alves Pinto Serrano de Matos, o livro Código de Defesa do Consumidor Interpretado. Dr. Vidal, muito obrigada por você ter vindo aqui divulgar o livro para todos os associados da PMP. Por gentileza, suas considerações iniciais. Bom, para mim é uma satisfação imensa aqui vir divulgar o livro aqui na Associação do Ministério Público. Em primeiro lugar, porque é nosso órgão de classe, né? E nos representa, e tanto eu como minha irmã somos do Ministério Público de São Paulo. E também esperando que o livro possa, de alguma maneira, trazer alguma contribuição, eventualmente, inclusive, na atuação de promotores e promotoras de justiça. Como é que surgiu a ideia de escrever um livro sobre o Código do Consumidor? Na verdade, ainda na faculdade, eu ajudei a fundar o IDEC, né, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, é uma organização não governamental. E depois da fundação do IDEC, eu acabei presidindo o conselho do IDEC em 3 diferentes oportunidades, em mandatos de 4 anos cada um, né? Então são 12 anos lá na presidência do IDEC. Por conta disso, eu me envolvi muito com o tema. Depois, aqui no Ministério Público, eu trabalhei com áreas afins e, finalmente, coordenei o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa do Consumidor. E, há muitos anos atrás, né, eu conversava com a minha irmã sobre a perspectiva de escrever alguma coisa sobre o tema, e ela também se animou, e aí fizemos juntos, dividimos lá o trabalho, e o livro já tem aí uns 12 anos, coisa que vale, né, para a primeira edição dele. E fizemos então o livro há muito tempo e, graças a Deus, tem tido uma boa aceitação. E agora a 7ª edição, também os artigos interpretados, né? Como é que funciona essa dinâmica de interpretar e buscar jurisprudência para comentar? Então, a ideia fundamental qual foi? Foi de, na verdade, pegar cada artigo do Código de Defesa do Consumidor, explicá-lo, né, interpretá-lo, mostrando, quer dizer, quais são as principais vertentes doutrinárias acerca daquele dispositivo e depois, quer dizer, né, indicando como é que a jurisprudência está hoje refletindo, vamos dizer assim, essa interpretação. Então, cada artigo é objeto de considerações doutrinárias e de indicações jurisprudenciais. A ideia, na verdade, foi de fazer um livro voltado a profissionais e estudantes de direito, né? Quer dizer, fundamentalmente a profissionais, na verdade. Pessoas que quisessem ter um guia, vamos dizer assim, bastante objetivo e seguro sobre como a doutrina e a jurisprudência enxergam cada um dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. E aqui tem orientação para o profissional lidar com denúncias tanto de consumidores que realizaram compras pessoalmente quanto pela internet também, né? Sem dúvida, sem dúvida. O Código de Defesa do Consumidor, ele na verdade até nesse ponto se ressente de alguma atualização. E há em tramitação no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende alterar o Código de Defesa do Consumidor, que traz, na verdade, um repertório um pouco mais amplo, né, sobre a questão do comércio eletrônico. Quem inclusive presidiu a comissão que elaborou o anteprojeto de modificação foi um ex-colega nosso, o ministro Herman Benjamin, mas esse projeto ainda não foi aprovado. Mas mesmo assim, quer dizer, o que acontece? O Código de Defesa do Consumidor tem sim disposições que podem ser diretamente aplicadas às relações de consumo travadas por meio da internet, como por exemplo o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que cuida do chamado direito de arrependimento. Então, sempre, quer dizer, que um contrato, que uma compra e venda, quer dizer, é feita por meio da internet ou por qualquer outro meio que não a presença física do consumidor no estabelecimento comercial, essa forma de comercialização gera o direito de arrependimento, com o prazo de reflexão de 7 dias, ou seja, o consumidor pode se arrepender do negócio, desfazer o contrato sem qualquer tipo de ônus. Então, esse é um dispositivo que tem clara aplicação, por exemplo, né, às relações de consumo por meio da internet. Mas, repito, quer dizer, né, quando o código foi elaborado, lá em 1990, não havia ainda uma profusão tão grande, uma influência tão grande da internet nas relações sociais. Então, hoje o ideal seria que esse anteprojeto, que já foi aprovado no Senado,
fosse também aprovado na Câmara e houvesse uma atualização do Código de Defesa do Consumidor. Porque cresceu muito, né? Cresceu muito, enfim, hoje praticamente não se cogita, não tem ninguém mais que não compra na internet. E algumas vias comerciais específicas estão praticamente só se realizando por meio da internet. E tem a questão do produto e do prazo. Do produto e do prazo, exatamente. Pode gerar aí, exato, a ideia é assim, se você comprou um produto pela internet, na verdade você não tem acesso direto ao produto, então você não sabe, né, do que o produto como é que o produto é na sua efetiva compleição. E isso só acontece quando você tem a oportunidade de verificar, manusear, etc. Né? Eu mesmo, uma vez comprei um livro bastante caro, coisa e tal, de um autor famoso e que trazia comentários sobre as formas de divisão do poder, sistemas de governo, etc. Aí quando eu fui ver, tinha lá 60 páginas comentadas, o resto era a legislação nacional e estrangeira que estava sendo compilada. Então, um livro de 300 páginas, você pagou um valor alto, mas na verdade o que me interessava eram só 60 das 300. Talvez se tivesse compulsado o livro, não tivesse realizado a compra. Por isso que quando você realiza a compra por meio eletrônico, você tem direito a esse prazo de reflexão. Bom, e qual é o papel do Ministério Público na defesa do consumidor? Então, o MP ele atua, quer dizer, sempre que há situações que envolvem direito indisponível, né, ou situações de relevância social. E a defesa do consumidor envolve esses dois temas. Você tem tanto questões relacionadas, por exemplo, à saúde do consumidor, né, integridade física, incolumidade do consumidor, e aí, enfim, o MP tem a indicação de atuação nessas circunstâncias, e relações de consumo, quer dizer, muitas vezes, ou no mais das vezes até, elas são massificadas, né? Na verdade, o direito acabou refletindo um pouco a estrutura econômico-social. E hoje, como você tem mecanismos de produção em série, né, as lesões jurídicas também são em série. Então, frequentemente, quer dizer, não é só uma pessoa que se vê exposta, vamos dizer assim, a uma prática ilegal, mas um conjunto, um coletivo de pessoas. E aí o Ministério Público tem sim legitimidade para atuar a respeito do tema. E, aliás, os promotores de justiça dessa área, aqui no estado de São Paulo, também em outros estados, têm feito um bom trabalho aí na defesa do consumidor.